Bom dia, alunos e alunas do quarto ano, bom dia, famílias. Estamos dando continuidade à nossa aula do dia e agora iremos estudar a língua portuguesa. Nesta quinzena, nós vamos estudar contos. Vocês sabem que gênero textual é esse? Com certeza sim, mas eu acredito que talvez não conheçam, são os vários tipos de contos que a gente vai conhecer ao longo desta aula e um tipo de conto específico que nós vamos aprofundar ao longo desta quinzena. Então vamos aos principais conceitos e compreender um pouquinho mais sobre esse gênero textual tão interessante, tão bacana e que nos divertem bastante. Bom, o conto ele é um gênero caracterizado por ser uma narrativa que pode ser real ou fictícia, ou seja, real, verdadeira, pode ser uma história real, ou pode ser uma história fictícia, ou seja, inventada, tendo começo, meio e fim da história que são narrados de maneira breve, ou seja, curta. Vamos lá. Professor, e quais são os elementos do conto? São os personagens, o narrador, o tempo, o espaço e o enredo. Vocês devem estar identificando que nas aulas passadas, referente ao gênero textual fábula, a gente também identificou esses elementos dentro daquele gênero textual. Então, esses conceitos não são algo novo para vocês, mas que a gente vai estar revisando, analisando cada um desses itens a partir de agora. Personagens. Bom, os personagens, eles podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos ou até mesmo seres imaginários. E o narrador? Bom, o narrador é a voz que conta a narrativa da história. Pode ser o narrador personagem, lembram? Narrador personagem é quando ele participa efetivamente da história. Ou ele pode ser o narrador observador, que é quando ele observa os fatos e nos conta. Lembram que a gente já estudou isso na quinzena passada? Ótimo, maravilha. Nós vamos continuar identificando o tipo de narrador, que pode ser personagem ou observador. E o tempo? Bom, o tempo é o período em que ocorre a história, ou seja, quando. Pode ser identificado em horas, dias, meses, anos. Lembrando que nem sempre isso fica tão claro no texto. Ou seja, você terá que deduzir a partir da sua leitura. E o espaço, professor? Bom, o espaço é o lugar ou o cenário onde ocorre a história. Também chamamos de ambiente, que pode ser um castelo, pode ser uma floresta, uma escola, enfim. Enredo. Olha só, chegamos ao enredo, que é a sequência de ações que formam a história. Ou seja, esse enredo, às vezes, a gente chamamos simplesmente de começo, meio e fim. Porém, é um pouco mais do que isso. Nós podemos identificar como situação inicial, complicação ou conflito, o clímax e o desfecho. Palavrinhas que também não são novas no vocabulário de vocês. Então, vamos lá. Bom, a situação inicial. A situação inicial é a parte do texto em que são apresentados os personagens, é apresentado o ambiente e o tempo em que a ação acontecerá. Bom, como o próprio nome já diz, a situação inicial ela está no começo do texto, ou seja, vai estar lá na introdução. Situação inicial, começo, introdução. Viram como é fácil? Vamos ao conflito. O conflito ele é o problema enfrentado geralmente pelo personagem principal. Lembrando que o problema nem sempre é algo muito complicado. Ou esse conflito ele pode ser algo simples, porém é algo que necessite de uma solução. E aí o personagem principal, ao longo do texto, ele vai se deparando com algumas situações que a gente chama de conflito. E aí a gente chega no clímax, que é justamente o ponto da história onde a ação atinge seu momento crítico, ou seja, é aquele momento de maior tensão. É o momento emocionante da história,
Ou seja, já está indicando que logo a gente vai chegar no fim. E esse fim é o que a gente chama de desfecho, justamente. O desfecho é a solução do conflito, do problema. Lembra que a gente já passou por isso? Então, é apresentado os personagens, o ambiente, o tema lá no início do texto, na situação inicial. Aí a gente chega justamente no problema, né, no conflito da história. Aí a gente vem no clímax, que é aquele momento de maior tensão, e o desfecho vem resolver a situação, né? Vem resolver o problema. E é justamente a parte final da história, que pode ter um final feliz ou não. Isso vai variar aí do tipo de conto que a gente vai estar lendo. Professor, e quais são os tipos de conto que você falou lá no início da nossa aula, que existiam vários tipos? Bom, nós temos os contos de fadas, nós temos o conto de terror, ou conto de horror, temos o conto de mistério, ou conto de suspense, o conto de adivinhação e o conto popular. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles? Aceitam o convite? Vamos lá! Conto de fada. O conto de fada apresenta elementos maravilhosos ou mágicos. Quem não lembra da Bela e a Fera? Cinderela, Branca de Neve e os Sete Anões, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Bom, então como vocês viram, né, são vários contos de fadas que vocês já conhecem e inicia-se com a famosa frase, né, geralmente inicia-se com a famosa frase "Era uma vez". Apresenta um final feliz e pode também apresentar uma lição de moral. Conto de terror ou horror. Esse tipo de conto ele é uma narrativa que procura provocar medo e sustos utilizando-se de personagens lendários como vampiros, lobisomens, mortos-vivos e apresenta fatos sobrenaturais e geralmente não apresenta final felizes. Conto de mistério ou suspense. Esse tipo de conto é uma narrativa que procura levar o leitor, ou seja, nós, a pensar algo que não era exatamente o que se imaginava, apresentando um final surpreendente. Lembrando que esse conto de mistério, ele já acontece, né, de ele ser um texto mais longo, fugindo um pouquinho das regras, como eu falei lá no início, que o conto era um texto curto, um texto breve, lembra? Mas o conto de mistério, ele geralmente foge um pouquinho das regras, até mesmo pela extensão da história, né, fazer com que a gente fique imaginando o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer, será que ele vai se dar bem, será que ele não vai se dar bem? Então isso acaba levando um tempo a mais. Então, ele geralmente, né, ele é um pouquinho mais longo, tá bom? O conto de adivinhação, ele trata-se de uma narrativa onde o personagem encontra-se numa situação difícil e deve usar o raciocínio lógico e a criatividade para resolver um enigma e achar a solução. Vocês conhecem algum conto de adivinhação? Deixa aqui nos comentários do nosso vídeo se vocês conhecem. Conto popular. O conto popular é justamente o conto que nós vamos aprofundar mais ao longo desta quinzena. Estou nessa primeira aula apresentando uma revisão sobre o gênero textual contos, mas o nosso objetivo ao longo dessa quinzena é compreender ainda mais o conto popular, certo? E esse conto ele é também conhecido como causo. O causo geralmente ele vem lá dos interiores, das regiões, e é uma narrativa que pode apresentar fatos verídicos ou não, contado de forma engraçada, com um objetivo lúdico, ou seja, de nos divertir. Então vocês já podem ter uma ideia que as nossas aulas serão bem bacanas. Então, conto popular. E chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão sobre o gênero textual contos. Quem não lembrava ou não conhecia alguma informação, eu espero que tenha anotado aí no caderno. É interessante que vocês façam um resumo, né, de tudo que a gente colocou até aqui. E em seguida, né, estou aqui postando no nosso grupo de WhatsApp um formulário onde vou trazer algumas questões, né, para ver se vocês conseguiram compreender direitinho o que eu passei aqui para vocês. Combinado? Então, fico no aguardo da atividade
e, em seguida, ao fazer o envio, aguardem, né, a minha confirmação lá no privado de cada um de vocês. Então, bons estudos, tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.